Painel Verdade hoje entrevista Wanda Martins Gonçalves, esposa de Valdemir Paulo, mãe de Paulo César, Rafael e Renata. Wanda, é um prazer ter você aqui e eu gostaria que você começasse a contar um pouquinho da história da sua família, se eu não me engano, lá na cidade de Registro, né? Então, eu sou de Registro, minha família é uma família grande, né? Nós somos 11 irmãos e eu sou a mais velha entre os 11 irmãos, tenho 2 irmãos falecidos, aí ficamos em 9 irmãos, são bastante irmãos. E como é que foi a criação lá? Meus pais católicos, frequentei a igreja católica, mas eles iam por ir, né? Mas não assim, não frequentavam. Eu que fiz catequese e frequentei. Até então começar com os 13 anos, aí comecei a trabalhar no supermercado e uma funcionária me convidou para ir na quadrangular. Aí lá eu comecei a congregar, aí eu aceitei Jesus e fiquei por lá mesmo. E quanto tempo, nesse período você era solteira, né? E quanto tempo você congregou lá na cidade de Registro? Foi dos 13 até os 18 anos, casei com 18, aí depois passei para a Igreja Brasil para Cristo e casei com 19. 19 anos. E aí nesse período já casada, vocês decidem vir para Sorocaba, é isso? Não, é que aí frequentei sozinha, meu marido saiu, né, da presença do Senhor, e eu fui com meus filhos, frequentando até os 25 anos. Aí, por problema conjugal, eu vim embora para Sorocaba. Aí vocês vieram para Sorocaba, você logo já procurou um lugar para congregar, como é que foi? Então, eu frequentava a Igreja Brasil para Cristo, eu vim com uma carta e morava aqui na Vila Carol e fui com essa carta lá na Vila Jardine. Aí, devido à dificuldade de pegar um ônibus e ir com 3 crianças, devido à dificuldade, aí um dia lembrei que eu passei em frente a uma igreja assembleia. Aí peguei meus filhos no pleno domingo e fui nessa igreja assembleia, lá estavam as portas fechadas. Aí voltei embora. Triste, né? Porque queria congregar e não tinha onde congregar. Aí eu voltando na rua de cima, encontrei com o salãozinho, onde comecei a frequentar junto com os irmãos. Aí você conheceu então aí o ministério da pastora Ana Maria e do pastor João Batista. Aí começou a congregar. Você se identificou com o ministério? Tinha alguma coisa que te chamava atenção? Sim, sentei lá no último banco, comecei a ver os dias de culto, aí comecei a ver que fazia parte, porque como eu me converti na quadrangular, era do mesmo estilo, e aí fiquei por ali mesmo. E outra, era só atravessar, não precisava pagar o ônibus para ir, né, devido à dificuldade, era só atravessar Atanásio Soares, eu estava na igreja. Então, para mim, foi... E nesse período era só você e as crianças? Eu e 3 crianças. E o seu esposo estava onde? Em Registro. Em Registro. Então você entrou numa batalha também para o seu casamento, né? Quando eu cheguei, o impacto foi oração pela família que estava lá atrás do cartaz, né? Falei, vou ficar por aqui mesmo. Aí oração pela família, aí comecei a buscar ali. Aí comecei a gostar e comecei a congregar ali, juntamente com meus filhos. E a escadinha, qual a diferença de idade deles na época? Do Paulo César para o Rafael, 3 anos e 3 meses. E do Rafael para a Renata, 2 anos e 3 meses, engravidava. Então era uma dificuldade ir com os 3 para a igreja, mas você não perdeu a fé? Não, nunca. Às vezes me arrastando, mas nunca deixei de servir a Jesus, de ir para a igreja. Procurava os meios, né? Onde ficava mais para mim, estava sempre congregando. E depois de um tempo congregando, você deixa de congregar nesse ministério com o pastor João e pastora Ana e volta para Registro ou fica aqui mesmo em Sorocaba? Não, aí eu comecei, aí apresentaram a Igreja Batista, aí meu marido já tinha voltado, estava junto com nós, aí a Igreja Batista a gente foi, porque era, como se diz,
Eram fregueses dele que pediram para a gente ir lá visitar. Aí eu comecei a ir pensando também que ele ia também se converter e ia, né? Acabou não indo, fui sozinho, e lá a minha filha começou a ficar com depressão. Com 11 anos, a minha filha com depressão. Aí eu falei, eu sei aonde encontrar a solução. Jesus faz a obra na minha filha, eu creio, e que ela vai ser liberta. Aí voltei para congregar aqui de novo, aonde minha filha foi liberta, participou do culto e foi liberta. E só voltando na questão de você sair, você queria a sua família, o seu casamento restaurado, né? Então você viu na ideia de ir para a Igreja Batista a possibilidade do casamento restaurado. E não foi bem isso? Não, eu continuei sozinha, servindo a Deus, sozinha com meus 3 filhos. Aí vem o problema psicológico da Renata, com 11 anos de idade, e aí você como mãe sabia que ela precisava de libertação. E aqui eu encontrei a solução. E aí você voltou e o Senhor Jesus operou sobre a vida dela. E aí os meninos foram crescendo, eles se ajudando e você sempre na batalha pela sua casa, né? Sempre pela na sua batalha. família. Sempre na batalha. Eu acredito que você valoriza muito família, mas a gente volta a falar lá atrás, e eu tenho algo para dizer também. Mas aí começa um drama na sua família, né? Uma das suas irmãs tem um problema de saúde, parece que é um problema renal, em 2007. E isso mexeu com toda a estrutura dos seus irmãos e com você, né? E aí como é que foi? Então, recentemente ela tinha perdido o esposo dela também, né? Ela ficou viúva, ela não tinha filho, ficou viúva e os dois estavam doentes. Aí ela não quis ficar lá para um tratamento, ela pediu para mim se podia vir para cá para Sorocaba. Eu falei que podia, que eu ia cuidar dela. Aí ela veio para cá praticamente morta, viúva e doente também, né? Aí ela estava com água no pulmão, água no coração e o rim paralisado. Aí precisava fazer diálise imediatamente. Aí nós começamos outra batalha pela saúde dela. Aí veio uma equipe de São Paulo e falou que, como o sangue dela era AB positivo, aí tinha a possibilidade da pessoa doadora para ela ser A positivo. Aí eu não pensei 2 vezes, ela falou A positivo, eu falei, o meu é A positivo, eu dou para você. Aí eu fiz todo o procedimento para doar o rim para ela. Aí deu 100% compatível. Qual é o sentimento que te levou a ser doadora assim de imediato? É que, como eu acompanhava ela no hospital, aquela cena é muito horrível. De ver a pessoa na máquina jogada lá, aquele sangue circulando, é muito terrível. Aí eu vi tudo aquilo, eu na frente dela não chorava, mas no ônibus que eu vim embora eu chorava, estava sofrendo. Aí eu falei, quando ela falou assim que eu servia, foi imediatamente. Ela falou, você doa? Eu falei, dou. Aí foi 1 ano e pouco também, procedimento para poder fazer a doação. Qual a diferença de idade de você e essa sua irmã? 1 ano e pouquinho. Então vocês cresceram junto, né? Ali praticamente dividiram junto. as mesmas coisas. Verdade. Tinha aquela amizade, né? Além de... viver também, né? Porque ela estava viúva, não tinha ninguém mais, assim, a não ser a família, né? Ali eu aparei ela como filha também, né? Porque sozinha, ela falou, tô sem chão, me ajuda. Falei, na hora que estava velando o esposo dela, me ajuda. Falei, pode contar comigo. Aí esse contar comigo foi tudo, né? Eu fiz tudo por ela. O Senhor Jesus disse que não existe melhor amigo do que aquele que dá a vida pelo amigo, né? Então ali, além dela ser sua irmã e ter toda essa história, você executou algo que o Senhor Jesus disse, né? Porque fazer a doação de um rim, tirar um membro seu e transferir para ela, seria doar a sua vida para ela, para que ela continuasse. Você vê nisso a mão de Deus na sua história, na história da sua irmã? Vejo, né? Porque hoje eu vejo ela do meu lado, né? Como se diz, viva. Já perdi um irmão, né? Se perdesse ela naquela época, não sei o que seria. Já tinha perdido o meu cunhado, depois perder ela, ia perder imediatamente também. Aí foi muito difícil.
E aí, como é que foi o transplante dela? Correu tudo bem? Foi tranquilo, foi bem tranquilo, graças a Deus. Eu saí com 3 dias, ela com 7 dias, veio embora, foi tranquilo. Aí continuam aqueles procedimentos regulares, né, para É, analisar a compatibilidade, né? o dela continuou indo, né? O meu também era para ir. Eu não fui fazer os exames, mas ela ficou tudo vendo assim, de 3 em 3 meses indo para ver para ver como que tá, né? Mas ali os procedimentos antes foi tudo, foi 100% positivo. Mas aí parece que o problema renal veio como algo forte na sua família, porque você que tinha os 2 rins perfeitos, pôde doar um, de repente você começa a ter problemas de ordem renal também. O médico disse qual é a razão de você ter tido problema renal? Olha, o meu foi devido à idade, depois de 6 anos, né? Depois veio a idade, é muito estresse, muita coisa na minha cabeça, então mexeu com tudo. Porque quando eu sofria calada. Devido ao casamento, eu sofria calada, né? E quando explodiu dentro de mim, explodiu com tudo, né? Então, quando foi fazer exame, deu aquela bateria de exame, deu tudo negativo, né? E 40% do rim funcionando. Só 40%. Aí começou o procedimento meu. Aí você foi também para a hemodiálise? Não, eu fiquei em tratamento até cair menos de 10%. Aí depois que eu fui para fazer o hemodiálise. E o período de hemodiálise foi quanto tempo que você fez? 7 meses. 7 meses? 7 meses. E aguardando um doador? Aguardando o doador. E quando foi que surgiu o doador? Foi 7 meses depois, fui no acampamento de mulheres em outubro, aí a pastora chamou também para orar em meu favor da minha filha, da minha neta e também da minha irmã, né? Aí, naquele acampamento, depois no final uma semana depois, a pastora com a palavra profética falou que o anjo ia visitar, que era a nossa casa. Aí a gente podia pedir o que quisesse. Aí foi a hora que eu me liguei, pedi, né, o rim, né, que viesse para mim, para parar de fazer o hemodiálise. Aí acabei de chegar em casa, o telefone tocou para mim comparecer no hospital para ser transplantado. Isso foi em outubro de 2015. 7 meses depois da hemodiálise, você se libera da máquina indo para o transplante. O transplante ocorreu aqui em Sorocaba ou São Paulo? Não, em São Paulo. Qual hospital? Hospital Bandeirantes. Bandeirantes. E o procedimento foi como o da sua irmã? 7 dias depois você estava fora ou demorou um pouco mais? Então, foi tudo normal. Fiz a cirurgia na segunda-feira de madrugada e no sábado estava em casa. Foi nem uma semana. Nem uma semana? Nem uma semana, sábado estava em casa. Tendo reações normais do corpo? Normal, foi tudo ok. Aí, desse período, você ficou em convalescência e quanto tempo até retornar a participar de cultos? Aí eu fiquei um mês em casa. Aí depois comecei a frequentar de novo. Buscando a Deus, agradecendo. Agradecendo, né? Só agradecendo. Mas aí a gente soube que em 2016 aconteceu algumas coisas que não estavam previstas para você, né? Então, no final de dezembro, depois do transplante de outubro, novembro, quando foi em dezembro eu comecei a sentir sintomas. Era calafrio, era sem apetite, vômito, diarreia. Aí estava achando esquisito aquilo. Aí foi indo, aí fui para lá para São Paulo fazer a consulta, aí falaram que eu tinha pegado bactéria. Aí tá bom, aí me deram um antibiótico, tomei em casa esse antibiótico, melhorei. Mas só que depois voltou de novo, né? Aí voltou com mais frequência. Aí quando foi finalzinho do ano, de dezembro, aí eu caí de vez, né? Porque não tinha mais força. Eu andava me encostando nas paredes.
Aí quando foi o meu filho me pegou, falou, não, vou chamar a Mariana, a gente vai para São Paulo, mãe, não tem condições, porque eu já não comia mais. Eu comia, tomava água, açúcar e gelatina, só isso. Comida não ia de jeito nenhum. Fazia sopa, não ia nada. Aí ele pegou, falou, vamos. Eu falei, não, eu tô boa. Eu falei, não, vamos, que a senhora não tá boa. Aí me pegou e me levou para lá. Aí quando levou, lá fiquei. Aí fiquei lá, aí estava faltando, não estava indo oxigênio para o cérebro. Aí colocaram eu na UTI, aí lá fiquei. Não me lembro quanto tempo eu fiquei, acho que quase 2 semanas na UTI. Aí depois voltei para o quarto, melhorando, mas só que continuava aquele calafrio. Aquele calafrio, não sabia o que era. Aí pedia coberta, mandava eu tomar banho, falei, não vou tomar banho, não vou pro chuveiro, aí me davam de pirona e coberta, aí me cobria, aí passava, era sempre no mesmo horário, mas eu sentia assim, igual que tinha uma corrente no peito, sentia igual uma corrente no peito e aquele calafrio, aí passava, aí eu chamava de enfermeira, me dava o medicamento, aí passava. Aí vamos ver do que é, né, esse calafrio, o que está acontecendo com você, que os exames estão tudo ok, vamos ver o que está acontecendo. Aí fizeram uma biópsia. E a médica infeccionista falou que estava com tuberculose. Aí já estava isolado, continuei isolada e não saía do hospital, porque aí começaram com o tratamento da tuberculose, atacou meu fígado. Aí parou com o tratamento do rim, do fígado, da tuberculose para cuidar do fígado. Aí nesse tratamento fiquei lá assim, longo tempo. Aí quando viu que o fígado melhorou, aí começou o tratamento de tuberculose novamente. Aí lá foi difícil, né? Aí depois eu estava pensando que eu ia sair de alta, eu caí na UTI novamente. Aí passei mal, diz meu esposo que eu não conhecia mais ninguém. Aí fiquei 3 dias, final de semana, não lembro de nada, não sei o que aconteceu, só sei que eu acordei na UTI e perguntei para ele o que estava fazendo lá. Ele falou, não, você quase foi, porque você não conhecia, aí a médica falou, vamos cuidar dela, mas não sei não, ela aguenta. Aí foi recuperando, através de oração, graças a Deus, também a pastora Rosana foi lá, eu só ouvi a pastora Rosana, longe eu ouvi, mas não vi ela nada, ela orou por mim, a igreja estava orando, através de oração, fui recuperando. O médico chegou para mim e falou assim, a senhora é forte, hein? O que a senhora passou, eu não aguentaria, a senhora é muito forte. Eu falei, eu não, é Deus que está me sustentando. Aí ele falou, ó, graças a Deus, porque só Deus mesmo. Porque o que você passou, tudo que você passou, não era para estar vivo. Eu, no seu lugar, não aguentaria. Mas eu não sei se você sabe, nesse período de tempo de UTI, de internação, seu filho Paulinho, ele não ficava falando do problema, da doença, da hospitalização, mas a gente percebia que ele estava buscando de Deus, orando, né, determinando. E aí eu vou entrar aqui, até o dia que ele falou comigo, numa sexta-feira, que a família estava toda triste, né? A família estava desanimada, e se eu poderia ir na casa de vocês fazer uma oração. E aí eu fui até lá, quando eu cheguei, eu lembro, era um sábado, a Isabela era bem pequena, e como eu gosto muito de banana, eu falei que gostava de banana, toda hora, eu lembro da cena, toda hora ela descendo a escada e me trazendo uma banana, me entregando. Talvez esta cena seja para eu lembrar o que Deus fez naquele dia. E o seu esposo Paulo, ele falou para mim assim, pastor, eu acho que não tem mais jeito. E ele estava triste, né? E abatido, sem esperança, com o coração compungido. Eu disse para ele assim, mas Deus ainda não falou nada, né? Deus não deu a palavra dele, mas eu acredito que quando Deus der a palavra é vida. E nós vamos orar aqui. E eu lembro daquele sábado, nós fizemos a oração, oramos em família, estava o seu esposo, o seu genro, a sua filha, sua netinha, e o Paulo. Nós oramos,
E naquele dia eu saí de lá com muita paz e Deus mandou dizer pro seu esposo que você sairia do hospital. E dentro desse teu testemunho nós vamos ter o Jefferson Madeira. Ele vai contar para a gente o que aconteceu no quarto, porque nós somos em São Paulo fazer compra para o acampamento de homens em abril de 2016, perdão, e nós fomos até o hospital Bandeirantes visitar você. Chegando lá, a gente estava em 4 e só podia subir 2, subiu eu e o Jefferson. E quando nós chegamos lá, antes de entrar na porta, o rapaz indicou qual era o seu quarto, e ele ainda disse, o enfermeiro, o esposo dela saiu, ele deu uma saída, ele estava aí. E antes de entrar, eu lembro que o Espírito de Deus tocou no meu coração, eu ainda segurei o Madeira, o Jefferson, e disse, espera um pouquinho. E aí Deus mandou entrar cantando uma canção que eu não estava pensando, não estava na minha mente, mas ela dizia, é uma música muito antiga que eu aprendi na minha adolescência, que era assim: quando a glória do Senhor for vista, em toda vista, em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz para nunca mais faltar. Cessado o pranto, a dor, a morte, a guerra, o rei que é Cristo sempre vai reinar. E essa canção falava quando a glória do Senhor for vista. Isso encheu meu coração e eu tenho que participar do seu testemunho, porque ali veio a convicção que a palavra que eu havia dado ao seu esposo, através do Espírito Santo, estava completando. Então, quando eu entrei cantando, o Madeira não entrou, porque ele não conhecia a música, mas talvez ele possa contar melhor do que eu, mas uma atmosfera sobrenatural envolveu a gente naquele quarto. Eu posso lembrar como se fosse agora, uma sensação da glória do Senhor envolvendo, e você do leito olhou para a gente assim, ouviu eu cantar a canção, e naquela hora Deus deixava bem claro que o seu quadro estava mudando, que aquele momento de UTI estava terminando. Eu queria saber se você lembra desse dia. E aí logo em seguida chega o seu marido e ele pega, e até ele sente a atmosfera, ele que estava fora, ele é envolvido por aquela atmosfera, ele fica tocado, e houve um período de entre silêncio, querer chorar, querer agradecer. E eu lembro que o Madeira dizia, é diferente, a presença de Deus, que é algo sobrenatural, esteve naquele quarto. E a partir dali a sua recuperação começou a acelerar. Oi, eu sou Jefferson Madeira, citado aí no testemunho. O que eu posso acrescentar aconteceu praticamente como foi explicado. No momento que o pastor João Batista entrou na sala, ele fez um sinal para eu esperar um pouquinho, ele cantou essa música. E aí a gente foi lá para dentro da sala, estava dando uma situação difícil, né? Bem debilitada, e aí começou a fazer uma oração. E nessa oração o ambiente transformou. E eu lembro que essa transformação foi muito forte. E quando eu saí de lá, estava com uma paz, uma alegria muito grande. E o lugar em si não dava essa sensação, né? Dentro do hospital, com a situação que estava. E foi muito interessante essa mudança de ambiente que teve. E eu saí de lá com uma paz, com uma alegria muito grande. E até comentei com o pastor na época. Bom, é isso aí. Obrigado. Mas aí eu lembro que, saindo já da UTI, recebendo alta, você vem para a igreja. E uma das coisas que eu percebi, talvez por causa do fígado, você estava mais negra do que eu. Você lembra disso? Devido ao medicamento. Ficou o rosto todo preto. Eu me assustei, porque como ficava acamada, não ia pro banheiro, né? Aí quando eu fui, falei, o que é isso? Aí ela falou assim, o medicamento. E aquele medicamento depois ia passar, foi passando. Você falou, estou quase parecida com a minha pastora.
Pretinha, ficou pretinha, meu Deus. Aí eu me assustei na hora que eu vi mesmo. Que eu fui assim no banheiro, nossa, aquilo lá, eu não, falei, vou ficar assim. Aí ela falou, não, é o medicamento. Era muito forte, muito antibiótico. As enfermeiras diziam que aquele onde coloca o soro era uma árvore de Natal. De tanto medicamento para isso, para aquilo outro. Era direto. E depois disso a sua recuperação veio, né? Quem te assiste agora pode ver que 3 anos se passaram, né? Sua recuperação está aí, firme, servindo a Jesus com alegria, né? Se alegrando agora com a 2ª neta, né? 3ª neta, sendo não mais uma avó de primeira viagem, mas servindo a Deus. Aí eu volto no seu casamento, porque eu vejo que toda essa situação de doença trouxe uma reflexão para o seu esposo, para a sua família, sim ou não? Ficou mais perto, né, da família, né? Então, graças a Deus, está tudo bem, porque agora se preocupa mais, né? Porque é difícil, né, ver, como diz, a base ali da casa, a gente ali tudo junto, daqui a pouco ver, ele se viu sem chão, que abandonou tudo para ficar lá no hospital comigo, porque ficou sem chão. E hoje em dia trabalha até em casa, fica direto se preocupando com uma coisa e outra, né, para não me deixar sozinha. Aquela oração lá de 95, o Senhor opera, né? É só Deus mesmo, é um milagre. E eu soube que em 2018 ou 2017 vocês sofreram um acidente subindo de Registro. Você pode contar, Alina? Perto de Itapiraí, Deus deu um grande livramento para vocês? E foi um livramento, porque a gente vinha conversando, e não estava correndo, né, carro velho, e não tinha nem como correr, né, e ele não corre mesmo, ele veio sossegado, reto, de repente o carro começou a capotar, né, aí ele só olhava para mim e falou, pronto, agora eu perdi ela de vez, aí eu não se preocupava com ele, aí... Quando parou, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não sei. Ele ficou assustado. Eu falei, você tá bem? Eu falei, tô bem. Não saí do carro, fiquei assustado ali, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada. Aí, no meio, olhando assim, o que tinha acontecido, porque nós dois ficamos perdidos. O que aconteceu? Aí a gente ouviu um assobio. Foi muito forte. Eu ouvi, dei um passo à frente, não vinha ninguém no asfalto, não vinha ninguém. Aí ele ficou quieto, porque ele também ouviu, mas não queria me assustar. Aí depois saiu, e ali eu senti um arrepio ali, que ele subiu forte. Eu falei assim, tá amarrado, em nome de Jesus, comigo não. Aí comecei a louvar o Senhor, que foi um livramento, né, que o diabo tentou ali tirar a nossa vida, mas graças a Deus, Deus fez um livramento. Saíram ilesos? Ileso, não aconteceu nada. Sem um arranhão? Sem nenhum arranhão. E o carro? O carro... Foi para sucata. Foi para sucata. Foi para sucata. E aí a preocupação dele era com você durante todo o tempo? Comigo. Ele bateu a cabeça no teto, assim, machucou um pouquinho o pé, né? Devido a preocupar comigo, não se preocupou com ele. Era comigo, porque ele disse que eu estava dando cambalhota dentro do carro. Para a gente encerrar, Wanda, eu vendo a ação de Deus dentro da sua casa, do seu casamento, existem muitas mulheres, né, lutando pelo seu casamento e também muitos homens lutando pela restauração da sua família. Que conselho você poderia deixar para essas pessoas? Continuar firme, nunca desistir, né? Perseverar. A luta vem, tem filhos, tem tudo, você tem que dar o testemunho, porque muitas vezes eu ouço a minha filha dizer, mãe, isso é um exemplo de vida. Porque que eu vou desistir? Às vezes vem uma luta, uma outra, não vou desistir, porque minha mãe não desistiu. A gente se torna um espelho para os filhos. E perseverança, né? Tem luta, sim, luta tem. Mas perseverança e sabendo que Deus está no controle. Amém. Que Deus te abençoe. Gostaria de te agradecer por participar desse momento com a gente, do Painel Verdade. Que Deus abençoe tua casa, teus filhos, teu marido e teus netos. Amém. Amém? Amém.